Senhores, boa noite. Tudo bem? Hoje nós estudaremos prisão cautelar, prisão em flagrante, tá bom? Então nós saímos do inquérito policial, da ação penal, e hoje nós vamos no assunto talvez mais importante, né, juntamente com o inquérito policial, não que a ação penal não é importante, mas para o concurso dos senhores, Polícia Judiciária Civil, Polícia Judiciária em geral, civil ou federal, essa matéria prisão, você tem que saber absolutamente tudo. Tem que saber tudo. Sim, professor, mas nem você sabe tudo. Sim, mas eu não vou fazer a prova, os senhores vão fazer a prova. Você tem que saber tudo, entendeu? Tudo de prisão, tá bom? Então, vamos lá. Prisão provisória / processual / cautelar. Prisão provisória, prisão processual ou prisão cautelar, tá? É tudo a mesma coisa. Esses nomes são sinônimos. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa seguinte. Sobre a prisão provisória, sobre a prisão processual, tá bom? Esse é o nosso tema, tá? Senhores, o sujeito pratica um fato, nasce para o Estado o direito de punir. É o que nós chamamos de persecução penal, né? Onde ele vai respeitar, passar por uma fase das investigações que não é obrigatória, sabemos que é dispensável, já estudamos isso, né? E depois uma fase do processo, ação penal, seja ela pública ou privada. Isso aqui nós estamos tranquilos com ela, tá certo? Muito bem. Depois que o sujeito é condenado a uma sentença, que ele recebe o direito ainda de recorrer. Só que vai chegar um momento, pessoal, que não pode mais recorrer, você concorda? Ora, quando não for possível mais recorrer, fala que a sentença transitou em julgado. O sujeito passa para uma terceira fase, ó. Exatamente, que é uma fase de executar a pena, que é uma fase da execução. Tá bom? Na fase da execução, ele pode entrar em 3 regimes. Ou fechado, presídio, ou semiaberto, né, que seria uma colônia agrícola, no Mato Grosso não tem, então fica com tornozeleira, ou aberto, que trabalha e vai dormir em casa de albergado, que no Mato Grosso não tem, então só vai assinar no fórum, uma vez por mês. São os 3 regimes da execução da pena. Execução não cai para os senhores, tá bom? Mas eu tenho que falar para chegar na nossa prisão provisória. O sujeito que, então, estiver no regime fechado, nesta fase da execução, ele está cumprindo uma pena. A prisão dele é chamada de prisão-pena, que é a mesma coisa que falar assim, ó, prisão definitiva. Olha lá, ó. Daí, então, pessoal, o que é a prisão provisória? Você não está anotando nada, porque você vai anotar daqui a pouco, mas só para você entender o contexto. O que é a prisão provisória e o que é a prisão definitiva? Ora, tranquilo, isso aqui eu já sei, Marcelo. Prisão definitiva é aquela que ocorre na fase da execução, depois que o sujeito não tem mais direito de recorrer, transitou em julgado. Por isso que se chama prisão-pena, porque ele já está cumprindo uma pena. Pronto. Agora vamos para cá, ó. É possível que antes de uma condenação, ou até mesmo durante o recurso, que não transitou em julgado, é possível que anterior a isso, antes da execução, é possível que o sujeito, que haja necessidade de encarcerar o sujeito, de prender o sujeito. Ué, mas como assim? Pô? Como é que você vai prender um cara sem ter uma sentença condenatória? É possível? É. Ora, é a prisão que ocorre antes de uma condenação definitiva, ela é a prisão processual, é a prisão provisória, é a prisão cautelar. Daí por que esse nome, né, pessoal? Olha aqui, ó. Definitiva é diferente de provisória. Definitiva porque ele está cumprindo pena. Provisória por quê? Porque ainda não está cumprindo pena. É uma prisão que
que apesar de tirar ele da sociedade, mas não tem a função, não tem a finalidade de executar a pena. Tem outra finalidade. Ou porque o cara está ameaçando testemunha, ou porque ele, a juíza pediu para entregar o passaporte, ele não quis entregar, então pressupõe que ele vai fugir, ou porque ele não tem endereço fixo na prisão temporária, algum motivo, tá bom? A prisão processual, então, é aquela que ocorre antes do trânsito julgado da sentença. Vamos lá? Prisão processual provisória cautelar. Conceito. É aquela que ocorre antes de uma sentença transitada em julgado. É aquela que ocorre antes de uma sentença transitada em julgado. Ah, muito bem, pessoal. Então é possível, ó, que na fase do inquérito policial o cara seja preso, nós vamos estudar quais as possibilidades. É possível que na fase do processo o cara seja preso e não está cumprindo pena, tá bom? Essa é a prisão processual, certo? Processual, cautelar ou provisória. Espécies. Quais os tipos de prisão que ocorre antes do trânsito julgado da sentença condenatória? Espécies, olha lá, ó. Prisão em flagrante, primeira espécie. 2, prisão preventiva e prisão temporária, só. Tá? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, uma prisão em flagrante. Estudaremos a primeira dela. Provavelmente amanhã já estudaremos a preventiva. Prisão preventiva. E 3, prisão temporária. Senhores, essas são as 3 espécies de prisão hoje existentes no Brasil, tá bom? Claro que a prova vai colocar mais algumas para você aí, não é isso? A, B, C, D, E. Dá para colocar mais 2 aí para confundir. Vai colocar lá então para você, ó, que a prisão provisória também é aquela decorrente. Senão vai colocar isso aí, tá? Decorrente de pronúncia. Negativo. Isso não existe mais, tá, pessoal? Se cair para você, você vai dizer, não, isso aqui não pode. Tá? Pronúncia é uma decisão judicial que joga o cara para o júri. Tá? Antes de 2008, antes da reforma de 2008, o sujeito era pronunciado. Ele ia para júri para guardar o julgamento do júri, hein? Preso. Agora não. Tem um monte de gente pronunciado e tocando a vida normalmente, aguardando o júri. Por quê? Porque não é mais uma consequência, não é mais uma consequência da pronúncia a prisão do sujeito. Então, ó, sobre a prisão indica a alternativa correta. Constitui espécie de prisão provisória, cautelar ou processual, a prisão decorrente de pronúncia, você vai mandar um falso, tá certo? A outra também que deixou de existir, ó, é prisão decorrente de sentença, completa aí, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, tá? Olha, eu estou respondendo lá na terceira vara, a juíza tocou 15 anos de reclusão, tá? Eu estou solto. Para eu recorrer, antigamente, eu tinha que ser preso, senão meu recurso não era recebido, era considerado deserto o recurso, tá certo? Ou seja, saiu a condenação, a pena era maior que 8, manda o cara para a prisão. Sim, mas ele ainda tem recurso, dane-se, manda o cara para a prisão, tá bom? Isso acabou, isso acabou. Não existe mais essa prisão decorrente de sentença condenatória. Com o pacote anticrime, pessoal, com o pacote anticrime, é que surgiu, quando o sujeito for condenado no tribunal do júri, quando o sujeito for condenado no tribunal do júri, a uma pena superior a 15, igual ou superior a 15 anos, aí no júri, o juiz já pode decretar a prisão dele.
mesmo sem ele ter tido o direito de recorrer, porque veio com o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019. Tá certo? E está valendo. Acabei de fazer um júri na semana retrasada lá em Nova Mutum, que o cara levou uma lapada de 18 anos e já está preso. Entendeu? O outro lá fez um engenheiro civil com 8 anos em liberdade, entrou no júri e saiu preso. Porque se levou de 15 para frente, a juizada está metendo a prisão em cima, por causa do pacote, tá certo? Fora disso, não tem prisão decorrente de sentença condenatória. Apenas essas 3 aqui. Tranquilo, pessoal? Tá? Princípios, característica da cautelar. Princípios, característica da cautelar. Então, nós estamos estudando prisão cautelar, tá? Professor, eu já vi alguma coisa no sentido de que prisão cautelar e medida cautelar é a mesma coisa, tá certo? Senhores, ó, ainda não lá, tá? Prisão cautelar provisória processual, tá? É diferente de medida cautelar. É diferente de medida cautelar. Diversa da prisão. O próprio nome já diz, ó. Tem medida que também recebe o nome de cautelar, mas que não é uma prisão cautelar. Cuidado com isso. Tem medida que recebe o nome de cautelar, mas não é uma prisão cautelar. Eu vou te dar um exemplo. Tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica é uma prisão cautelar? Não, o cara está livre, vai para onde ele quiser. Mas só que é uma medida cautelar prevista no Código do Processo Penal, mais especificamente lá no 319 do CPP. Tá certo? Outra situação, fiança. Fiança é uma prisão cautelar? Não, mas é uma medida cautelar. Medida cautelar diversa, pessoal, é uma providência, tá? Em que o legislador colocou para o juiz substituir a prisão cautelar. Então, a medida cautelar diversa da prisão, ela substitui a prisão cautelar, beleza? São 9, tem 9 no processo penal brasileiro, tá? 9 taxativamente. Tornozeleira eletrônica, chamada de monitoramento eletrônico, não se ausentar da comarca, não manter contato com determinadas pessoas, tá? São a própria fiança. O servidor público pode ser afastado de suas funções, o policial que está sendo investigado, tal. O juiz fala, não vou decretar a sua prisão, mas vou afastar você de suas funções. Tranquilo, afasta de suas funções. Sem prejuízo, continua recebendo, entendeu? Tá? Então, pronto. Medida cautelar diversa é diferente de prisão cautelar. Bom, sobre a prisão cautelar, quem já estudou comigo no passado, nunca viu eu falar desse tópico aqui, ó. Princípios, características. Por quê, pessoal? Porque agora os caras resolveram cobrar esse trem, cara. Entendeu? Que era mais lá de medida cautelar, tal, agora resolveu cobrar. Tá? Se você for a hora que você for fazer questões, você vai ver que já tem questões de 2021 cobrando as características da cautelar, os princípios da cautelaridade. Vamos lá? Primeiro princípio. Jurisdicionalidade. Jurisdicionalidade. Coloca aí, ó. Salvo a prisão em flagrante, jurisdicionalidade. Estou explicando o que é. Salvo a prisão em flagrante, salvo a prisão em flagrante, as demais prisões dependem de ordem judicial. As demais prisões dependem de ordem judicial. Ah, Marcelo, então você está falando que das espécies de prisão cautelar, nós temos uma chamada prisão em flagrante, que nós vamos estudar agora, nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária. O que eu estou dizendo para você?
que essas duas aqui, ó, só pode ser executada se tiver uma ordem do juiz, ordem judicial. Daí que nasce a jurisdicionalidade. Só ficou a prisão em flagrante fora, né, pessoal? Porque a prisão em flagrante não precisa de ordem judicial. Só que nós vamos estudar que mesmo na prisão em flagrante, pessoal, ela vai acabar indo para o juiz. Porque, ó, o sujeito é preso em flagrante, captura, é levado para os senhores na delegacia para fazer a lavratura, e depois tem que, em 24 horas, mandar lá para a audiência de custódia, onde o juiz vai homologar ou não o flagrante. Então, até a prisão em flagrante, de certa forma, ela passa-se pelo princípio da jurisdicionalidade, porque o juiz tem que homologar o flagrante, ou relaxar, tá bom? Primeira característica, primeiro princípio. E isso sai, você não precisa copiar, tá? Eu só coloquei aqui para você ter noção. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Tá aí, salvo em flagrante delito, porque eu fiz um resuminho para você. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial. Falso, da autoridade judiciária, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. Salvo nos casos, pessoal que vai fazer PM, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Sim, porque para a transgressão militar não precisa de ordem judicial. Tá bom? Outro princípio é contraditório. Contraditório. Só coloca 2 pontos. Se possível, se possível, se possível, será ouvida a outra parte. Se possível, será ouvida a outra parte. Que absurdo é esse, Marcelo? O juiz, para decretar a prisão do cara, vai mandar um requerimento para ele. E aí, o que você tem a dizer do seu pedido? Seria mais ou menos assim, tá? Seria mais ou menos assim. Senhores, nunca vi isso, tá? Eu nunca vi isso. Mas existe o contraditório? Existe. Né? Ou o contraditório vai ser depois, ou o juiz, se possível, se a urgência não requerer tal providência, o 282, parágrafo tal do CPP, fala que ao decretar uma medida cautelar, aí lato sensu, inclui até a prisão cautelar, o juiz ouvirá outra parte. Tá? Isso está mais para a medida cautelar. Por exemplo, o delegado, o sujeito está solto, cara. O delegado pede para o juiz monitorar eletronicamente, tornozeleira eletrônica. Juiz, escute primeiro o investigado para verificar se o que o delegado está falando procede ou não procede. De qualquer forma, está aqui, os senhores vão colocar aqui, existe o princípio, a característica do contraditório na prisão cautelar, lembrando que, excepcionalmente, tá? Porque numa prisão temporária, não vai avisar o cara que ele vai ser preso, não é isso? 3. Provisório, ou seja, provisoriedade. Vem de provisório, ó. Provisoriedade vem de provisório. Provisoriedade vem de provisório. Nós estamos falando desse trem aqui, ó, prisão cautelar, processual ou provisória. Essa prisão, ela tem a natureza, ela tem a característica, o princípio de ser uma medida provisória e não definitiva. Nós já falamos logo no início. Mas aí tem aqui, ó, perdura enquanto não for proferida a medida principal. Perdura enquanto não for proferida a medida principal. Como assim? Vou falar para você aqui, na linha do tempo, ó. O sujeito, ele foi preso em flagrante. Em 24 horas, ele bateu na audiência de custódia. O juiz converteu o flagrante em preventiva. Ele continuou preso preventivo, ó. Sentenciou, tá? E o juiz soltou o cara. Pode. O juiz pode, na hora que sair a sentença, mesmo condenando, soltar, pode. Te dou o direito de recorrer em liberdade. Beleza. Qual que foi a medida principal aqui, ó? A sentença. A prisão perde o seu efeito. Ora, daqui a pouco, ou então, se o juiz decreta a prisão, aquela prisão que foi decretada no início, tá certo?
ela, ainda que continue com o nome preventivo, mas será uma outra prisão, porque vai ter um outro decreto. De certa forma, está aqui, ó, é a característica da provisoriedade. Outra característica, excepcionalidade. 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 2 pontos. A prisão não é regra. A prisão não é regra. A prisão não é regra. Claro, o próprio nome já diz. Opa, a prisão cautelar, senhores, não é regra, Marcelo. Então, por isso que o cara é preso hoje, bate na custódia, ele sai, sim. Se ele for primário, ele vai bater na custódia e vai sair, pessoal. Se dependendo da gravidade do crime, ele vai bater e vai sair. Dependendo da pena, ele vai bater e vai sair. Por quê? Porque não é a regra a prisão. A prisão é uma exceção, porque é uma característica da prisão cautelar. Tá certo? Agora, condenou, transitou em julgado, meu irmãozinho, já era. Se o Estado pegar o cara acima de 8 anos, vai para a prisão, e não adianta. Enquanto ele não cumprir o tempo de progredir para o semiaberto, já era, ele vai ficar lá. Porque aí é a regra no maior de 8 anos, tá? Proporcionalidade. Proporcionalidade. Outra característica, proporcionalidade. Proporcionalidade. Escreve aí. Deve optar pela medida menos gravosa. Deve optar pela medida menos gravosa. Vírgula. A prisão deve se mostrar adequada. A prisão deve se mostrar adequada ao caso concreto. Senhores, olha só. Eu e ela praticamos um furto. Junto, praticamos um furto, concurso de pessoas. Eu já tenho condenação transitada e julgado. Ela é primária. Eu já tenho condenação por roubo, por qualquer outro crime. Nós vamos para a audiência de custódia. Poxa, mas nós dois praticamos junto. Aliás, vou dizer mais um negócio. Eu fiquei só olhando o portão lá fora para ver se vinha gente. Ela que entrou na casa, então, teoricamente, ela praticou o fato mais grave, não é isso? Para o direito penal não importa, porque aquele que de qualquer forma participar do delito, responde, não é isso? Mas tudo bem. Na prática, ela deveria ser mais reprovada, vamos dizer o seguinte, senhores, nós dois vamos para a audiência de custódia. O juiz solta ela e deixa eu preso. Como assim, juiz? Né? Advogado diferente, o meu advogado vai dizer, doutor, para aí, o senhor está puxando o saco dela? Por que o senhor está soltando ela? Porque ela é primária, porque a prisão para ela, neste momento, é desproporcional. A prisão para ela não é adequada, porque ela é primária, tá certo? E a pena do furto vai de 1 a 4. Para, do outro lado, para o Marciano, que já é reincidente, não basta colocar uma tornozeleira nele. Não basta colocar uma medida menos drástica. Para ele só vai ser adequada a prisão, para impedir que ele continue perturbando a sociedade. Esse é o princípio da proporcionalidade, tá bom? Homogeneidade. Muito cobrado também agora. Homogêneo. Homogeneidade. Princípio ou característica da homogeneidade. Tá? Homogeneidade. Homogeneidade. A prisão provisória não pode ser mais severa, a prisão provisória não pode ser mais severa que a prisão pena. A prisão provisória não pode ser mais severa que a prisão pena. Senhores, tá? Imagina o policial que caiu num peculato, tá? Num peculato, que a pena vai de 3 a 15 anos, tá bom?
O juiz, o sujeito foi preso em flagrante por peculato. Por que por peculato? Porque ele entrou no depósito e estava pegando ali, aliás, melhor, ele é o motorista do ônibus, da viatura, sei lá, pegou uma mangueira, tirou o combustível e está levando para casa. Ele praticou peculato, porque ele apossou-se de um bem público do qual estava na posse dele. Peculato, tá bom? A hora que ele for para a audiência de custódia, o juiz vai dizer, a advogado dele vai dizer, excelência, tem que soltar o cara. Porque, veja bem, excelência, ó, nós estamos no primeiro momento, né? Depois vai vir a execução. Se ele confessar o crime agora para o senhor, se ele confessar e falar para o senhor, ó, pelo amor de Deus, me condena, eu quero ser condenado, sempre sonhei ser condenado e tal, o senhor vai, ele é primário, o senhor vai fixar 3 anos nele. Mas vamos imaginar que o senhor seja carrasco e toque mais um ano nele, 4 anos. 4 anos é regime aberto. Ou seja, se lá na execução ele não será preso, também não pode manter preso numa prisão precária, porque isso aqui é uma prisão precária, porque não tem sentença. Pode ser que o cara seja absolvido, pô. Entendeu? Pode ser que o cara seja absolvido. Ora, esse é o princípio da homogeneidade. Tá? A prisão provisória não pode ser mais grave do que a prisão definitiva. Ora, o encarceramento aqui está sendo mais grave do que se ele estivesse cumprindo pena, porque se ele estivesse cumprindo pena, ele cumpriria num regime aberto. Isso que é o princípio da homogeneidade, tá bom? Princípio da acessoriedade. Princípio da acessoriedade, vem de acessório, tá? O pessoal que é do direito aí, ó, sabe que é o seguinte, lá a gente cansa de ver falando assim, ó, o acessório segue o principal. O acessório segue o principal, tá? Então vamos lá? Havendo provimento na ação principal, a medida perde eficácia. Havendo provimento na ação principal, a medida perde eficácia. Se você for olhar, pessoal, a acessoriedade, ela não deixa de ser uma provisoriedade. Entendeu? Ora, para aí, ó. Qual que é o principal aqui, pessoal? O principal é uma prisão preventiva ou o principal é o processo? O principal é o processo. Ah, então tá bom. O cara foi absolvido no processo. Oh, mas o cara tem 200 processos em andamento. Ele está respondendo por um 57, por um latrocínio agora. Mas ele tem 300 processos em andamento. Só que ele está preso pelo latrocínio. O juiz absolveu ele no latrocínio. Pode o juiz falar assim, ó, mantenho você preso porque você responde a 300 processos. Negativo. O principal morreu, morre também o acessório. Por isso que ela é acessoriedade. Tá certo? Teve a medida principal, a medida secundária, que é a prisão cautelar, ó, perde o objeto, perde a finalidade. Ok? Senhores, então, está aqui as características, ou os princípios da prisão cautelar, ou da medida cautelar, lato sensu. Detração penal, muito bem, detração penal, tem mais um tópico aqui. Detração penal. O que é esse trem aí? Detração penal. Senhores, vejam que não é o 8º, tá? É um outro subtópico dentro da prisão processual. Tá? Marciano, vamos imaginar o seguinte, ó. O cara, durante o inquérito policial, durante o inquérito e o processo, você falou que pode ter prisão antes de sentença. Pode, tá bom, Marciano. Ele ficou preso por 3 anos, ó. Aí veio uma sentença, condenou a 15. Teve direito de recorrer e tudo mais. Aliás, é o seguinte, foi condenado a 15 e soltou o cara. O juiz liberou para ele recorrer em liberdade. Pode, pode. Depois o tribunal falou, não, mantenha a condenação, saiu a prisão dele. Ora, senhores, ele foi condenado a 15. Vai instaurar o processo de execução. Será que lá no processo de execução vai descontar o tempo que ele ficou preso no passado, antes da condenação? Vai. Isso que é a detração. Então, detração penal é o desconto da pena
a ser executada, é o desconto da pena a ser executada, do tempo da prisão provisória. Beleza? Tranquilo. É possível descontar o tempo do passado na pena a ser executado? Sim, tranquilo. Essa é a detração. Não interessa se ficou 40 dias, uma semana. Lá na execução vai descontar. Tá bom? Tá, pessoal. Problema surge quando você tem processos diferentes. Tá? Imagina os senhores que o cara responde um processo de 2017. Tá certo? Nesse processo de 2017, ele ficou preso, teve uma prisão processual por 3 anos. Tá certo? Ah, pessoal, mas veja bem, é possível que o cara já tenha processo em andamento lá em 2016, processo anterior. É possível que ele tenha processo de 2014, não é? É possível que ele tenha processo de 2010. Às vezes o cara tem 12, 13 processos. Tá bom. É possível que, ó, depois desse aqui, ele praticou um outro fato, aliás, matou um cara dentro da prisão em 2018. Ele tem processo, então, pessoal, ó, antes e depois daquele em que gerou uma prisão. Tem vários. Aí, olha só. Imagina os senhores, então, que neste processo aqui, do latrocínio, por exemplo, o cara ficou preso durante 3 anos, veio a sentença e sabe o que aconteceu com ele? Absolveu o cara. E aí, bicho? E aqueles 3 anos que o cara ficou preso? E aí? Como é que faz? Ó? O Estado devolve como para ele? Indenização e tal? Ah, vai conseguir uma indenização do Estado para você consegue? Tem que provar o dolo, tem que provar a má-fé e o escambau. Não consegue. Tá certo? Aí veio o seguinte, pessoal, a jurisprudência fala assim, opa. A detração penal é possível no mesmo processo, isso é fácil, nem cai mais em prova, porque todo mundo já sabe. Mas é possível também em processos diferentes. Desde que o processo a ser aproveitado seja anterior àquele que gerou a prisão. Opa, tá certo? Então, aqui o cara foi 3 anos, tá? Imagina os senhores que no de 2016 ele foi absolvido, no de 2014 ele foi absolvido, no de 2010 ele foi absolvido. Só que aqui tocaram uma condenação dele de 15 anos. A pergunta é, pode ele pegar os 15 na execução, tira o 3, cai para 12? Negativo. Só poderia aproveitar no processo pretérito. Tá certo? Só podia aproveitar em processo pretérito. Tem uma lógica disso, né, pessoal? Tem uma lógica. Você imagina o cara que foi acusado por um homicídio, ficou preso 5 anos. Melhor, ficou preso 10 anos. É possível? É. Fazer o quê? Mato Grosso não é possível. Mas eu tenho processo aí em outro estado que o cara, coitado, estava preso há 5 anos, cara. Sem sequer ter audiência de instrução e julgamento. Tá certo? E assim tem 10 anos preso. Foi absolvido. Ele sai puto de lá para cá, de lá e fala assim, ó, agora eu vou matar mesmo. Eu vou matar porque eu já tenho um saldo de 10 anos. Por isso que proíbe saldo para frente, porque senão o cara geraria um saldo para o futuro. Ele sairia da prisão com incentivo de praticar crime, porque ele já pagou um pouco. Por isso que só do passado. Não, observação, coloca aí, observação. É possível a detração em processo distinto. É possível a detração em processo distinto, vírgula. É possível a detração em processo distinto, vírgula. Desde que a prisão que se pretende aproveitar, desde que a prisão que se pretende aproveitar seja posterior. A prisão que é posterior, seja posterior
aos crimes, seja posterior aos crimes, eventualmente condenados. Vou colocar assim. Ué, mas você falou que não pode. Ó, a prisão é posterior, pessoal. Tá? A prisão é posterior. Eu não posso ter uma prisão anterior. Eu fui preso hoje, né? Todos os processos daqui para frente vão aproveitar caso eu seja absolvido. Não. Aproveita só os processos de trás. Tranquilo? Tá? Vamos lá, então? Fechamos esse primeiro bloco. Fechamos, então, as características, o conceito, as características, as espécies, né? E também a detração. Vamos lá. Conceitua-se o flagrante delito como a prisão ocorrida no momento do cometimento do crime, no instante em que o sujeito pratica os elementos descritos no tipo penal. Nem estudamos ainda, mas acompanhe para você ver. Portanto, ocorre a prisão em flagrante no momento em que o indivíduo é surpreendido cometendo a infração penal, seja ela tentada ou consumada. Nem esquenta, nem estudamos. Como espécie de medida cautelar, ó. Como espécie de medida cautelar. Aqui o legislador, o examinador, ele chamou medida cautelar como gênero, do qual a prisão é uma espécie. Para nós não interessa, tá? Como espécie de medida cautelar, a prisão em flagrante possui determinadas características, determinados princípios, à exceção de uma. Quais são as características e qual dela não é? Jurisdicionalidade é? É. Provisoriedade é? É. Homogeneidade é? É, estudamos. Acessoriedade é? É. Informalidade é? Não. Exceto informalidade. Primeiro, que nós não estudamos. E segundo, que a prisão é formal, tá, pessoal? A prisão é formal. A temporária tem que ter mandado de prisão, a preventiva tem que ter mandado de prisão, a prisão em flagrante tem uma série de requisitos a ser cumprido, tá bom? Vamos ver essa aqui? Em 2018, Caio ficou preso cautelarmente por conta de um processo criminal que apurava eventual prática de crime de extorsão. 2018, ele teve uma prisão cautelar, tá? Ficou preso cautelarmente por conta de um processo que apurava eventual prática de crime de extorsão. Mas, após a instrução criminal, e decorrido 1 ano de prisão, Caio foi absolvido desse processo em 2019. Senhores, você já viu que ele vai falar da detração. Isso aqui, ó, gerou um saldo para ele de 1 ano, tá certo? Aí eu faço isso aqui, ó, só vai gerar para trás, porque saldo para frente não pode, concorda? Paralelamente a isso, Caio respondia a outro processo, que apurava a prática de roubo, praticado em 2017. Opa, anterior ele tinha um de 2017. Sendo que, em relação a esse processo de roubo, não pendia nenhuma medida cautelar contra Caio, ele não tinha prisão nesse. Todavia, em relação ao delito de roubo, Caio foi condenado a 8 anos de reclusão, em sentença publicada em 2020. Olha aqui, ó, a sentença saiu em 2020. A sentença. Senhores, não é o processo, não é o fato que foi em 2020. O fato é de 2017, que foi gerar uma sentença em 2020. Todavia, 2020. Nessa hipótese, a assinada alternativa correta tendo em vista o entendimento dos tribunais superiores acerca do tema. É o que nós estudamos. Processo distinto, pergunto para você, sem olhar as alternativas, é possível aproveitar ou não? É possível porque o processo é do passado. Ah, Marcelo, mas foi condenado depois, não interessa. O fato é do passado. Pronto, então vamos lá. Tá? Não poderá haver desconto do tempo, nem vou ler o resto. Não há nenhum benefício de execução de pena que possa ser solicitado, nem vou ler o resto. Os tribunais superiores já pacificaram
entendimento no sentido de que não cabe detração em processo distinto, cabe detração, desde que não seja para o futuro. O tempo de prisão cautelar relativo ao processo por delito de extorsão poderá ser descontado do tempo de pena imposta relativo ao processo por delito de roubo. Pode, verdadeiro. Vamos ver o que diz a outra. Os tribunais superiores já pacificaram entendimento no sentido de que é possível, sim, detração em processo distinto, desde que a prisão cautelar seja anterior ao crime pelo qual a pessoa foi condenada. Está gerando um saldo para frente. Não. Tá certo? Está gerando um saldo para frente. Concorda ou não? Tá ou não? Os tribunais superiores já pacificaram entendimento no sentido de que é possível, sim, a detração em processo diferente, desde que a prisão cautelar seja anterior ao crime pelo qual a pessoa foi condenada. Ah, muito bem, ó. A prisão é aqui, tá certo? O processo vai para frente, a prisão é anterior. Não, a prisão tem que ser posterior aos crimes. Beleza? Tá? Senhores, segundo bloco, prisão em flagrante. Nós temos 3 prisões, né? Flagrante, preventivo e temporário. Agora já vou entrar direto no flagrante. Prisão em flagrante. Bota aí, 2 pontos. Vamos falar um conceito aí da prisão em flagrante. É a prisão que ocorre no momento em que o indivíduo for encontrado praticando a infração penal. Vírgula. Acabar de praticá-la. Vírgula. For perseguido logo após. Ou for encontrado logo depois. Com armas, vírgula, instrumentos, vírgula, objetos ou papéis, que façam presumir ser ele o autor do fato. Senhores, essa é a prisão em flagrante. Tá? A prisão em flagrante, olha aqui, ó, os momentos dela. É o que nós chamamos de situação de flagrante. A situação de flagrante fica na discricionalidade do policial. O policial fala, este aqui está, esse aqui não está, esse aqui eu quero. Não. A situação de flagrante já está prevista em lei. Aliás, está lá no artigo 302 do CPP. Tá certo? E a situação de flagrante reflete o conceito da prisão em flagrante. O que é uma prisão em flagrante? É quando o sujeito é capturado. Porque capturado é receber a voz de prisão. Né? Flagrante vem de flagrare. O flagrante, ele vem da palavra flagrare, que significa aquilo que está queimando naquele momento. Ou acabou de acontecer. Tá bom? Quando o sujeito estiver praticando a infração penal, eu estou tomando o celular dela,
Quando acabar de praticar, eu tomei o celular, mas não consegui sair do local do crime. Eu vou voltar daqui a pouco nisso aí. Quando for perseguido, eu consegui tomar o celular dela, mas ela acionou a polícia, passou as características, a polícia foi me prender 3 quarteirões depois. Foi perseguido logo após. Tá? Ah, ninguém me perseguiu, mas ó, eu fui encontrado com o objeto do crime, fui encontrado com a moto, com o veículo. Desde que esse encontro seja logo depois, tudo isso nós vamos estudar. Está aqui, senhores, esse é o conceito de prisão em flagrante. Tá? Sujeito da prisão. Sujeito da prisão. Senhores, são os personagens, né? Os envolvidos na prisão. Você já consegue enxergar que numa prisão em flagrante, que é aquela que não depende de ordem judicial, por favor, não é isso? Basta que esteja em estado de flagrante, né? Você já observa, já imagina que tem que ter no mínimo 2 aí, ó. Quem dá a voz de prisão e quem é preso. Daí nasceu, então, o sujeito ativo, tá? Olha lá, ó, sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo? Ah, não vou nem colocar, Marcelo. Coloca aí, sujeito ativo é quem efetua a prisão. O passivo você nem precisa colocar. Passivo é quem sofre a prisão, pô. Não é isso? No sujeito ativo, pessoal, né, 2 categorias surgem 2 categorias. O policial que mesmo de folga, de serviço de folga, dane-se, não interessa. Ele é polícia, tem porte de arma 24 horas por dia. Entendeu? Tá? Ele é policial 24 horas por dia, de serviço ou não. Os policiais, as autoridades policiais e seus agentes, eles têm a obrigação de prender. Agora, por outro lado, o CPP fala o seguinte, o qualquer do povo não é obrigado a prender. Você viu um crime, você não é polícia, você viu um crime. Mas se você quiser prender o cara, você pode? Pode. Então nasceram 2 categorias de sujeito ativo. O sujeito ativo obrigatório, você vai colocar aí, né? Que também chamado de compulsório. Quem que é? É aquele que tem o dever. Olha o verbo que acompanha ele, ó. É aquele que tem o dever de prender. Ele tem o dever de prender. Quem tem o dever de prender? Policiais. O CPP fala as autoridades policiais e seus agentes. Polícia em geral, cara. Polícia em geral. Beleza? Aí o cara coloca na prova para você assim, ó. Assim. E aí, dentro do sujeito ativo, nós temos aqueles que não são obrigados a prender. Mas a lei fala, então, pessoal, quando o policial faz isso aqui, ó, esse dever, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Mas estou de folga, professor, não interessa. Estrito cumprimento do dever legal. Tá bom? Tá bom. Agora, o sujeito que não é polícia e quer dar uma de Rambo, ele pode prender? Pode. Ele é o sujeito ativo facultativo. Facultativo. Irmãozinho, eu estava em Cáceres, chapado. Um cara roubou uma moto. Falei, vou prender esse cara. Eu fiquei 1 ano sem poder sair na rua. Que era só sair, os caras queriam bater em mim, cara. O cara era de gangue, cara. Entendeu? O cara era de gangue. Cara, o que tem a ver, cara? Você não é polícia, meu irmãozinho. Você não é polícia, vai querer prender os outros. Mas tá bom, qualquer do povo pode, vai. Entendeu? O cara era de gangue, meu irmãozinho. 1 ano. 1 ano. Tá? Era sair e o pau comer, cara. Entendeu? O sujeito ativo facultativo. É o quê? É o qualquer do povo. É o qualquer do povo. Qualquer do povo não tem o dever, mas tem o direito. Porque o CPP fala isso. Então, quem faz isso está no estrito cumprimento do dever legal? Não. No exercício regular de direito. Não é isso? Opa, então qual que é o verbo aqui? O verbo é poderá. Qualquer do povo poderá prender em flagrante. Poderá. Marciano, se não prendeu, vai ser conivente? Não existe isso, cara.
Não existe conivência pós-fato. Não existe conivência pós-fato. A conivência tem que ser, que interessante para o direito penal, é pré ou durante. Eu posso chegar no local onde está saqueando, né, o mercado, e a partir dali eu resolvi saquear também. Essa conivência minha é o que chama concurso de pessoas. Agora, fora disso, eu estou ali vendo um crime, não fiz nada, vou responder por isso? Não. Mas não vai responder por omissão de socorro? Não. Não, porque a omissão de socorro tem os elementos do tipo, né? Ah, tá a pessoa necessitada, uma criança, um velhinho, tal, que está ali, que sofreu um acidente, você passa, não dá socorro, tudo bem. Mas fora disso, tá bom? Então está aqui, senhores, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante, tá bom? Aí os caras colocam na prova para você assim, ó. Em um ônibus, encontrava-se um juiz de direito, um promotor de justiça, um policial militar e um delegado e um advogado. Em determinada altura, um passageiro dá voz de assalto. Tá certo? E, diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. Terá obrigação de prender em flagrante o juiz, na mesma linha, o juiz, o Ministério Público, o delegado e o PM. Falso. Falso, porque o juiz, ele é uma autoridade. O Ministério Público, o promotor, ele é uma autoridade. Mas ele é policial? Não, não é policial. Sim, mas ele tem porte de arma, e daí? Ele não está lá no 302. A resposta correta é: deverão prender em flagrante a autoridade policial, o delegado e o policial militar. Fechamos, né? Sujeito ativo obrigatório já falamos, sujeito facultativo já falamos, sujeito passivo. Sujeito passivo, quem sofre a prisão, né? 2 pontos, qualquer pessoa, sujeito passivo, 2 pontos, qualquer pessoa que for encontrado, qualquer pessoa que for encontrado, ou encontrada, né? Que é a pessoa que for encontrada, em situação de flagrante. Em situação de flagrante. Pronto. Tá? Ah, Marcelo, então tá bom. Então, você está dizendo, eu sou policial, presidente da República matou um cara na minha frente, um senador, né, ou um diplomata, melhor dizendo, um presidente da República matou um cara na minha frente, eu posso prender em flagrante, já que você falou que qualquer pessoa que foi encontrada em estado de flagrância, e se ele matou, ele acabou de praticar? Não pode. Porque essa regra tem exceção. Tem autoridades que ela tem restrição quanto à prisão em flagrante. É o que nós estudaremos agora. O 301, não precisa copiar, o 301 é o reflexo que eu falei. Ó. Qualquer do povo poderá. Esse aqui, ó, é o facultativo. Esse é o sujeito ativo facultativo. Olha lá, ó. Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão. Esse é o obrigatório, que às vezes na prova para você vai chamar de compulsório. A prisão realizada por policial é denominado de letra A, facultativo, letra B, facultativo ou obrigatório, letra C, compulsório ou facultativo, letra D, obrigatório ou compulsório. Tá bom? Qualquer pessoa poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É como se você falasse assim, ó, não é bem assim, porque dependendo de quem for, não pode ser preso. Então, você parte pela regra e depois nós vamos para as exceções, tá bom? Esta é a regra, tá? No quanto ao sujeito passivo, em regra, quem for encontrado em estado de flagrante será objeto da prisão. Prerrogativa quanto à prisão, ou seja, exceção. Exceção. Tá? Agora estudaremos as exceções. Quem pode, quem não pode, como pode, quando pode, qual o crime. Tá bom? Começando com o diplomata lá. O diplomata já pode colocar 2 pontos. Não pode. Pronto. Não pode. Diplomata não pode ser preso em flagrante. Tá? Observa-se o seguinte, esse diplomata protegido da prisão é o diplomata
que estiver prestando serviço para o país dele, aqui no Brasil. É o diplomata que está prestando serviço para o país dele, aqui no Brasil. Né? Imagina os senhores um diplomata americano. Ele está no Brasil não a passeio. Porque se tiver cometer um crime, vai cair no 301. Cidadão comum, não. Ele não está a passeio, não. Ele está aqui porque ele serve a embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília. Saiu, foi no bar, matou um cara. Pode ser preso em flagrante? Não. Porque a Convenção de Viena fala que não pode. E lá na primeira aula nossa, quando nós estudamos Lei Processual Penal no Espaço, eu falei para os senhores das exceções. Os atos processuais praticados no território brasileiro, aplica-se a nossa regra, exceto os tratados e convenções internacionais. O diplomata está protegido pela Convenção de Viena, de 1916. Presidente da República, não pode, 2 pontos, não pode. Tá? Está lá no artigo 83, parágrafo tal da Constituição Federal. Tá? O presidente da República não pode ser preso em flagrante, salvo por crime inafiançável. Falso, não pode, ponto. Não interessa o crime. Não interessa. Se o crime é do menor ao mais gravíssimo, não pode ser preso em flagrante. É uma proteção constitucional, tá bom? A prova vai dizer para você que o presidente da República só poderá ser preso em flagrante quando o crime for hediondo, falso. Quando o crime for inafiançável, falso. Em qualquer crime. Deputados federais, estaduais e senadores. Deputados federais, deputados estaduais e senadores. Coloca aí, ó. Poderão ser presos em flagrante? Poderão ser presos em flagrante? Tá? Apenas em crime inafiançável. Apenas em crime inafiançável. Tá? Senhores, já mudou, tá? Já mudou. Presidente da República em hipótese alguma, diplomata em hipótese alguma, parlamentares federais ou estaduais, depende. Se eu falar para você, pode um parlamentar federal ou estadual ser preso? Você vai dizer, depende, Marcelo. O crime é afiançável ou inafiançável? Inafiançável, pode. Afiançável, não pode. Por exemplo, tráfico de droga é inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis, né? Crime hediondo é inafiançável. Tráfico é inafiançável. Tortura é inafiançável. Racismo, tá? Terrorismo, ação de grupo armado, crime inafiançável. O parlamentar federal ou estadual pode ser preso em flagrante. Beleza? Coloca aí, ó. Observação. Deverá ser remetido cópia do deverá ser remetido cópia do auto de prisão, deverá ser remetido cópia do auto de prisão à casa, entre parênteses, parlamento do preso, em até 24 horas, Para quê? Para que seus pares decidam sobre a manutenção da prisão, para que seus pares decidam sobre a manutenção da prisão. Tá bom? Os senhores é polícia, policial, tá? O senhor está servindo numa delegacia, vamos, entorpecente, por exemplo, e aí chega o policial militar lá com um senador preso em flagrante, tá?
Pode, porque o crime de tráfico é inafiançável, tá bom? O que você vai fazer? Normalmente, lavra o auto de prisão, faz todo o procedimento que nós vamos estudar, e só passa uma cópia desse auto. Ele é senador? Passa para a casa dele. Qual é a casa dele? Senado. Não, ele é um deputado federal, passa para a Câmara dos Deputados. Não, ele é um estadual, passa para a Assembleia Legislativa. Passa lá um e-mail com auto de prisão, prazo de 24 horas. Pronto, você só tem que cumprir isso. Beleza? Tá? E os senhores viram que no ano passado o parlamento reuniu, eu acho que para verificar sobre a prisão do Daniel, né? Não foi? Do deputado Daniel? Tá? Eles reuniram para ver se ia manter ou não a prisão. Né? Na verdade, isso aí passa, eles reúnem e vê se mantém ou não. Se decidiu para soltar, vai soltar e pronto. Está na Constituição Federal. Se decidiu para manter, vai manter. Se decidiu para manter, mas o juiz soltou, está valendo? Está valendo. Está valendo. Tá? Juízes e promotores de justiça. Juízes e promotores de justiça. Pessoal, é a mesma coisa eu falar para você assim, ó, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Talvez na prova eu não venha falar para você juiz ou promotor. Membros do Poder Judiciário, porque aí entra juiz, desembargador, ministro. Talvez seja até melhor você colocar, né? Membros do Poder Judiciário, membros do MP. Membros do Poder Judiciário ou do MP. Coloca aí, ó. É possível a prisão em flagrante. É possível a prisão em flagrante. Em crime, aqui a mesma coisa, ó. Inafiançável, vírgula. Em crime, inafiançável, vírgula. Já vamos completar logo. É possível a prisão em flagrante, em crime inafiançável, vírgula, devendo o preso ser apresentado imediatamente, devendo o preso ser apresentado imediatamente, ao presidente do tribunal, ou ao chefe do Ministério Público, ao presidente do tribunal ou ao chefe do Ministério Público. Olha aqui, ó, tá? Senhores, você prendeu um juiz, você prendeu um promotor por furto. Você está ferrado. Você está ferrado. Sabe por quê? Porque cometeu abuso de autoridade, porque furto é um crime afiançável. Entendeu? Então você não vai prender ele por furto. Mas o sujeito praticou um tráfico de droga. Melhor uma tortura ou um terrorismo, você pode prender? Pode. Olha a diferença dos membros do Congresso Nacional ou do Parlamento Estadual. Você não manda o preso para lá. Você manda só a cópia do auto de prisão. Para os membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, é requisito que você nem lavre o flagrante. Chegou na sua delegacia, o policial militar, olha, esse cara aqui foi preso por tortura, esse juiz falou, não vou nem receber. Você está de escrivão lá, não vou nem receber. Como assim? Não vou receber, cara. Eu não vou receber. Pega esse cara, quem que ele é? Ele é um promotor, então apresenta para o chefe dele. Quem é o chefe dele? Chefe do Ministério Público. Quem é o preso? É um juiz. Apresenta para o presidente do tribunal. Em 24 horas, falso, imediatamente. Tá bom? É assim. Eu já tive um problema sério com polícia. A polícia prendeu o juiz por um crime afiançável, cara. Prendeu o juiz por um crime afiançável, porque o juiz estava bêbado, tá? Não atendeu a ordem. O policial chegou no vidro dele, do carro, com o giroflex ligado, desceu, foi lá, ele saiu em alta velocidade, a viatura acompanhou, chamou pelo rádio, veio uma viatura na contramão, parou o cara na Barão de Melgaço, deu uns tiros no pneu e prendeu o juiz. Ali começou o arrependimento do polícia. Sabe aquele, né?
Tem alguma passagem na Bíblia que fala assim, ó, mas antes não tivesse nascido. Porque o juiz não se identificou, precisou tirar o cara de dentro do carro, o cara era branco, ficou sinal de mão aqui do polícia. Entendeu? O cara estava chapado, levou lá para o delegado. O delegado estava de plantão, né? Doutor, estou com um cara aí preso por embriaguez, tal, furou bloqueio e tudo mais, tal. Quem que é? Ah, um juiz. O delegado falou assim, não precisa nem trazer para mim. O delegado sabe direito, não precisa nem trazer. Como assim, doutor? O que nós vamos fazer com esse cara? Não, cara, vocês não podiam ter preso o juiz, cara, prendido o juiz, porque o crime de embriaguez ao volante é afiançável. Meu Deus do céu. Liga para o promotor de plantão. Ligou para o promotor de plantão. O promotor falou, ó, cara, você tem que apresentar ele para o presidente do tribunal. Tá bom. Agora você acha que você vai encontrar o presidente do tribunal no sábado, 2h? Você acha que você vai encontrar? Tum, tum, tum. Ninguém aparece. Passa-se 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. O cara fala assim, não, deixa eu lá em casa. O juiz, não, pode deixar lá em casa. Deixou, não teve nenhum documento, tal, porque não teve um documento para levar o cara para fazer no IML, para ver que o cara estava chapado. No outro dia o cara tomou banho e se apresentou lá para o corregedor do judiciário. Falou, sofri um abuso de autoridade ontem. Os caras atiraram no meu carro, está lá o carro atirado. Os caras me prenderam, olha aqui, ó, tudo manchado. Policial instaurou um procedimento na corregedoria para o juiz foi absolvido. E os policiais responderam 3 processos. Um criminal, um administrativo e uma ação de improbidade. Consegui derrubar tudo, entendeu? Mais um porque eu lutei até prescrever, foi enrolando. O outro porque o juiz... O outro, pessoal, porque teve um juiz peitudo, que é a doutora Célia Vindotti. Eu achei que ela ia ferrar os policiais, não, ela absolveu os policiais na improbidade, então tocou uma esculhambação no juiz. Falou, não, para aí, o cara não se identificou, o cara está bêbado, o fato de ele ter sido absolvido lá, não. Absolveu os policiais, senão iam perder a farda, cara. E no administrativo foram punidos, tá? Não foram mandados embora, mas foram punidos ali, com detenção e tal. Entendeu? Um, inclusive, tentou se matar, deu um tiro no peito, não morreu, tá aí, aposentou, entendeu? Mas só para você ver, tá certo? Porra, cara. Mas se ele chegasse na hora, se apresentasse lá, e dali alguém orientasse. Não, primeiro é o seguinte, né, pessoal? Que nem por para ter corrido. Qual a justificativa dele que correu? Sabe qual foi? Eu pensei que era assaltante. Eu não via giroflex ligado. Só que eu puxei a capivara dele, ele já tinha furado um bloqueio lá em Monte Verde não, Campo Verde, por ali, ou Primavera, e ele só parou porque ele bateu numa farmácia. Juntei tudo isso, aí ó, é muita perseguição da polícia, né? É muita perseguição da polícia. De novo, com o coitado agora em Cuiabá, é muita perseguição. Furou o bloqueio também lá em tal cidade, só parou porque bateu numa farmácia. Mas os policiais quase rodaram, porque desse trem aqui, ó, só é possível prender membro do Poder Judiciário e membro do Ministério Público se for crime inafiançável, devendo apresentar-se imediatamente para o seu chefe, tá bom? Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo. Tá, pessoal? Vamos lá? Senhores, esses crimes são aqueles crimes que têm pena máxima, são os crimes que têm pena máxima até 2 anos. Pena máxima até 2 anos. Você quer ver? Ameaça, 147, pena vai de 1 mês a 6 meses. Calúnia, 138 do Código Penal, pena 6 meses a 2 anos. Tá? Furto, 155, pena de 1 a 4. Ora, senhores, esse aqui, pena máxima não chega a 2, esse aqui, pena máxima não passa de 2, esses dois aqui são crimes de menor potencial ofensivo. Esse aqui não é crime de menor potencial ofensivo, porque eu não levo em consideração a pena mínima, eu levo em consideração a pena
máxima. A máxima passou de 2. Senhores, crime com pena máxima até 2 anos, de 2 anos para baixo, diz a lei que não se lavra flagrante. Tá certo? Faz um termo circunstanciado. Tá? Beleza. Coloca aí, observação. Tal regra não se aplica em Maria da Penha. Tal regra não se aplica em Maria da Penha. Tal regra não se aplica em Maria da Penha. E para quem for fazer concurso da Polícia Militar aí, ó, e crime militar. Tal regra não se aplica na Maria da Penha e crime militar. Na Maria da Penha, pessoal, sujeito praticou uma ameaça contra a esposa, ó, de 1 mês a 6 meses. Não, faz um TCO aí, escrivão, para negativo. Maria da Penha não tem esse benefício de, não lavra flagrante, não. Não, tá? O artigo 41 do CP da Maria da Penha fala que ela não aceita as regras da 9.099. Beleza? E nesse caso, então, o que faz com a Maria da Penha? PF, prisão em flagrante. Crime militar também, não interessa a pena do crime militar. Não se aplica essa regra da 9.099, porque isso aqui está na 9.099. Lei 9.099 que cai para o senhor, 95. Tá? Transporte de droga para consumo pessoal. Mas o que nós estamos estudando, pessoal? As hipóteses em que não se impõe prisão ou se impõe prisão de forma restrita. Eu não posso jamais falar que, ó, em hipótese alguma, um juiz poderá ser preso. Ele pode ser preso, se o crime for inafiançável. Senhores, transporte de droga para consumo próprio. Usuário, né? Transportar a droga para consumo próprio. Não tem prisão em flagrante. Digo, não se lavra o flagrante. Tá? Beleza? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. 2 pontos. Se providenciar o socorro, eu ia falar se prestar socorro, não é bem assim. Se providenciar o socorro, né? Então, pessoal, acidente de trânsito é uma exceção, também não prende em flagrante o sujeito que, por exemplo, atropelou alguém, desde que ele providencie o socorro. Providenciar não é só prestar. Se você já ali foi o primeiro a ligar, por favor, vem aqui e tal, acabei de atropelar alguém, você está providenciando o socorro. Não se impõe a prisão em flagrante. Tá? Coloca aí, ó. Menor de 18. Menor de 18. Tá? Não tem aqui, mas o senhor vai colocar aí, ó. Menor de 18 anos. Menor de 18 anos. Será apreendido. Será apreendido em flagrante. Será apreendido em flagrante. Pessoal, menor de idade não sofre prisão em flagrante. Ele sofre um outro nome, apreensão em flagrante. Tá bom? Espécies de flagrante. Senhores, situações que causam a prisão em flagrante. A doutrina resolveu chamar de espécies. Espécies são situações, né? Porque, veja bem, sem você anotar nada ainda, ó. Como é que o sujeito foi capturado? Porque ele estava tomando o celular, então ele estava praticando. Né? Ele começa o crime, um crime tem início e tem fim, tá, pessoal? Qual é o fim do crime? Consumação. O crime foi consumado, esse é o fim do crime. E esse é o caminho do crime. Às vezes o caminho do crime leva 10 segundos, tá, pessoal? Às vezes o caminho do crime leva 1 minuto, 30 segundos, mas todo crime tem o seu caminho, pessoal. Não é isso? Tá? É o que nós chamamos de iter.
crimes. Caminho do crime, iter crimes. Claro, porque olha só, eu estou tomando o celular dela. Antes de eu conseguir tomar, alguém deu voz de prisão para mim. Olha só, é uma situação, é uma espécie. Agora, eu posso chegar, ó, não, eu iniciei o crime, consegui tomar o celular dela, mas eu não consegui sair da porta, ou da escola aqui, ó. Então, eu cheguei, eu consumei o crime, mas já é outra espécie, ou é outra situação, vamos dizer o seguinte. Agora, pode ser que é o seguinte, que, ó, eu iniciei o crime, não consegui sair correndo, ou consegui sair correndo, e alguém me prende porque fui perseguido, é outra situação. Pode ser que eu estou passando numa blitz, eu furtei uma moto em determinado bairro, estou passando numa blitz que vai com... Não é blitz para verificar se teve crime ou não, a blitz é para verificar embriaguez, essas coisas, tudo. E aí, cadê o documento dessa moto, tal? Não, resolvi confessar que essa moto é furtada. Eu fui encontrado com o objeto. Então, são várias situações que caracterizam as espécies, entendeu? E aqui você já vai guardar um negócio aqui, ó. Ah, Marciano, ó, você está dizendo que todo crime tem um início, né? Tem. E quando o sujeito estiver antes do início, Marciano, pode ter uma prisão em flagrante? Vou te falar o seguinte, nós três aqui, combinamos furtar a casa dele, que tem muro e tudo mais, tal. Combinamos, compramos escada, compramos as ferramentas, entendeu? Está tudo planejado, cada um vai fazer o quê? E nós fomos para lá, para a casa dele, tá certo? Nós estávamos na esquina, só que a polícia descobriu esse nosso plano. Nós tínhamos colocado já a escada ali. A polícia prendeu em flagrante. Senhor, tinha iniciado o crime? Não, estava apenas na nossa cabeça. Ora, por isso que não tem a cogitação, é irrelevante para o direito penal. Não é isso? A cogitação, a preparação. Salvo naquelas hipóteses em que a preparação já constitui crime. Né? Por exemplo, uma associação criminosa, que é crime autônomo. Né? Então, ó, por isso que às vezes, nós vamos estudar aqui no flagrante esperado, você fala assim, pô, por que a polícia esperou o cara começar o crime para praticar? Porque senão não dava flagrante, pô. Porque o intercrimes, para caracterizar crime, para o flagrante ser válido, tem que ter iniciado o crime. Não ficar apenas na preparação, na cogitação. Você está entendendo? Tá? Então vamos lá, espécies de flagrante. Primeiro, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Tudo é a mesma coisa, mesmo nome, mesmo significado. Próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito, também conhecido como propriamente dito. Quando o infrator é capturado, praticando a infração penal, ou acabar de praticá-la. Só, pessoal. Senhores, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito, tá? É o mais característico de tudo. Esse realmente está queimando, cara. Por quê? Porque, olha só, em duas situações, ó. Quando que caracteriza flagrante próprio? Ah, simplesmente o cara foi preso no momento que ele estava tomando o celular. Olha aqui, ó, praticando. Começou, não terminou, foi preso aqui. Mas ele começou. No mínimo, uma tentativa aqui já rodou, concorda ou não? Ele não consumou, mas no mínimo uma tentativa. Esse é um flagrante próprio, verdadeiro, real. João da Silva foi preso em flagrante no momento em que disparava, no momento em que deu um tiro contra fulano de tal.
ainda existindo várias munições, ele estava praticando a infração penal. Também é próprio quando ele for preso, ele que é o infrator, quando ele acabar de praticá-la. Senhores, aqui você enxerga, ó, o caminho foi ao fim, ó, o intercrime, ó. Aqui, ó, o sujeito deu início, conseguiu consumar, só que não deu tempo de fugir. Então aqui, senhores, ele foi preso no local. Ele conseguiu consumar o crime, mas foi preso no local. Esse é flagrante próprio. Então são duas situações que caracterizam o flagrante próprio. Beleza? Flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante, um chama de irreal, não verdadeiro, porque ele é o contrário desse, tá? Próprio cai para o impróprio, perfeito cai para o imperfeito, verdadeiro cai para o não verdadeiro, real, irreal. Se esse aqui é propriamente dito, esse aqui é um quase flagrante. Quase flagrante. Qual a situação que caracteriza o quase flagrante? O flagrante impróprio, o não verdadeiro, o não real. Coloca aí. Quando for perseguido, logo após, logo após o quê? Logo após a prática. Perseguido por quem? Quando for perseguido logo após a prática, pela vítima, vírgula, policial ou terceiro. Pela vítima, policial ou terceiro. Vírgula. De forma ininterrupta, tá? Ininterrupta. Pronto, senhores, está aí. Senhores, flagrante impróprio, ele é fácil de você detectar ele na prova. O próprio também, pô. Está no meio do caminho do crime. Praticando, está no gerúndio ainda, não terminou. Ou terminou, está no local, flagrante próprio. Pronto. Terminou ou não terminou? Mas correu? Sim, porque olha só, pessoal, eu posso ter iniciado, antes de terminar, de subtrair o pertence dela, pega ladrão. Eu fui. Agora, eu posso subtrair o pertence dela e correr também. Então, não interessa se eu estava no meio ou no final. O que interessa para mim é isso aqui, ó. Teve perseguição? Mas quando que vai ter perseguição? Quando o cara não for preso no local, cara. Porque se ele for preso no local, cai para cima. Ó. Se ele foi preso no local, cai para cima, cai para o próprio. Não foi preso no local. Mas foi preso por quê? Porque a vítima, às vezes a vítima mesmo vai olhando o cara e passando a localização para a polícia. Ó, ele está em tal lugar, estou acompanhando tal. Beleza? Ou por policial, ou por qualquer do povo. Quem vai perseguir, quem vai passando as informações, não interessa quem seja. O interessante é a perseguição. Agora, você colocou alguns detalhes aí. A perseguição, ela tem que iniciar logo após. Está ali. Ó. Perseguição, quando for perseguido, logo após. Cara, que trem é esse, perseguido logo após? Qual é esse tempo, pessoal? Porque, veja bem, é possível que eu pratiquei um furto, um roubo no carro dela. Anteontem, 3 dias atrás, ó, tá certo? Ela, no outro dia que ela foi registrar a BO, no outro dia, só que ela tinha um amigo policial que nem estava de serviço, mas depois, 2 dias depois, entrou de serviço, saiu procurando, encontrou o carro na minha casa. Quando bateu lá, que eu vi que era a polícia, eu pulei o muro e saí correndo, cara. É polícia, pô. Estou com o carro roubado ali. O que o policial faz?
começa a perseguição. Prende o sujeito e leva lá para a delegada. Aqui, delegado, ó. Prendi esse cara em flagrante porque lá na casa está o carro roubado da minha colega, que foi há 3 dias atrás, que só não foi preso porque os policiais que me antecederam eram bundão, nem quis ir lá. Ó, nem quis ir. Então, nem iniciou a perseguição. Está aqui, delegado. O delegado vai dizer, ó, parabéns para você, cara. Mas eu vou soltar, tá bom? Eu vou soltar, porque não tem flagrante. Como assim não tem? Delegado, tem sim. O senhor já olhou o artigo 302, inciso 3º? Não estou lembrado. Dá uma olhada lá. Aí, a perseguição, é verdade. Você fez uma perseguição, só que a sua perseguição não foi iniciada logo após. Mas, delegado, agora eu quero que o senhor prova para mim, onde que está escrito no Código de Processo Penal, que 72 horas depois não é logo após, que logo após tem que ser com 10 minutos. E ele pegou o delegado aí. É verdade, não está. Mas o delegado falou assim, não. Assentou-se, né? Chegou-se ao entendimento jurisprudencial e doutrinário que esse logo após, de fato, não tem tempo para você iniciar uma perseguição. Mas é o tempo necessário para quê? Para colher informações. Informações de quem? Informações sobre o autor, informação sobre a direção da fuga. Aí, ó. É o tempo necessário para a polícia colher as informações, ó. Quanto tempo levou para colher as informações? 5 minutos, está valendo, é logo após. Quanto tempo levou para colher as informações? 12 horas, está valendo. Quanto tempo levou para colher as informações? 24 horas, 48 horas, 72 horas, está valendo. Agora, a comunicação do crime foi imediata, pô. Naquele caso, falou que a vítima foi só no outro dia fazer BO. Aproveitou para fazer o BO no dia que o colega dela estava de serviço. Ela não comunicou o crime imediatamente. Agora, você imagina o seguinte. Ó, União do Norte sofre um crime. União do Sul, sei lá, que é mais longe, né? Sofre um crime. A guarnição local, que é 2, 3 policiais, já estão todos desarmados, que os bandidos foram primeiro lá no núcleo policial e tomam a arma deles. Tá certo? Foi no banco, tocou o terror. De lá, alguém imediatamente informa a polícia. A polícia local falou, eu não vou para lá, não tem como a gente ir para lá com o nosso policiamento daqui. Vamos ter que acionar o BOP. Aciona o BOP. Até que o BOP chega lá, pessoal, você acha que o BOP chega lá e já vai sair correndo atrás dos caras. Nem sabe quantos eram, como estavam, para onde foram. O BOP chega lá com 72 horas depois, porque tem que formar equipe e tudo mais e tal. 48 horas, 72 horas depois chegou lá. Foi lá no gerente de banco, conversou, como é que eram os caras? Ah, os caras estão com carro assim, 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 anota. Ah, para onde que eles foram? Ó, pelo que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram reféns e entrou na rua tal, lá na estrada vicinal tal, e deixou ali. Ah, então a direção é para lá. Iniciou-se a perseguição após 72 horas. Prendeu os caras, o advogado dos caras vai entrar com habeas corpus. Flagrante ilegal. Porque a perseguição foi iniciada 72 horas depois. Está valendo o HC dele? Está certo? Não. Porque foi o tempo necessário para colher as informações. Esse que significa o logo após. Tá bom? Você está enxergando o tempo para iniciar uma perseguição. Uma coisa é o tempo de início. Outra coisa é o tempo de duração. O tempo de duração está aqui, ó. Ora, pessoal. Você iniciou uma perseguição 12 horas depois do crime. Depende, está valendo? Depende. Foi o tempo necessário para colher as informações? Sim. Aí a perseguição, pessoal, o cara só foi preso no 15º dia. E agora, será que está em flagrante? Né? Ficou aí, ó, o cangaço no mato, tal, a polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás, ó, foi preso só no 15º dia. Está valendo? Você vai dizer, depende. Durante todos esses dias, eles estavam procurando, se estava procurando, a perseguição foi
ininterrupta, está valendo. Então, significa, pessoal, que o prazo da perseguição não existe enquanto estiver procurando. Isso, está aí, o caso do Lázaro, entendeu? O caso do Lázaro é o melhor exemplo, o mais atual que tem. Aliás, o mais atual é esse que teve aqui, a última do BOP, né? A última do BOP. Canarana? Como é que? Ontem? Oi? Não, mas eu acho que foi depois, não foi depois? Matou todo mundo, não matou? Matou todo mundo, parece. Morreu lá uns 8, 10, né? Tá? Senhores, então cuidado, ó. Sobre a prisão em flagrante, indica a tentativa correta. E está lá assim, ó. A perseguição que perdura por mais de 24 horas torna nulo o flagrante negativo. A perseguição tem que ser ininterrupta. Bom, pessoal, senhores, pega o Lázaro. Você acha que um policial fica do início ao fim, ele perseguindo, coitado? Não. Ora, essa equipe aqui entrou de serviço, vai lá. Amanhã sai, entra outra. E agora? A troca de equipe, será que interrompe? Negativa, a polícia é uma só. A troca de equipe não acaba a perseguição, entendeu? Outra coisa, pessoal, perder de vista. Perder de vista cessa o flagrante? Não. Perseguição não é só o contato visual. O CPP esclarece isso. A perseguição, ela é caracterizada pela vontade da polícia ou de quem quer que seja encontrar o infrator. Ainda que esteja em seu encalço, através de informações. O senhor fazendeiro tal aqui, passou aqui uma caminhonete assim com os caras assim, passou. Passou que dia? Ontem. Tá bom, foi para onde? Para cá. Está tendo contato visual? Não. Mas está tendo perseguição? Tá. Beleza, pessoal? Tá? É porque, na verdade, é o seguinte, ó. Nós temos dois tempos, né? Dois tempos. Marcelo, eu quero saber o tempo de início e o tempo de duração. Porque, veja bem, se acabou de acontecer um crime aqui, ó, se o CPP tivesse escrito assim, ó, a perseguição, parágrafo único do artigo 302, se tivesse assim, ó, a perseguição, para caracterizar flagrante, deve iniciar no prazo máximo de 20 minutos, no prazo máximo de 24 horas, no prazo máximo de 12 horas. Estávamos resolvidos isso aí. Nós já estávamos lá, quase terminando a aula, estava resolvido. O problema é que não. Ele fala que a perseguição considera-se flagrante delito. Está lá, artigo 302, inciso 1, 2 e 3. Quando for perseguido, logo após. Pronto. Esse logo após é quanto tempo? O sujeito sofreu um crime de roubo num ponto de ônibus. Ele liga para o CIOSP. O CIOSP aciona uma viatura que, por sinal, não estava ali. Aliás, está todas as viaturas baixadas, não tem. Uma viatura demorou 3 horas para ir até a casa da vítima, ou até o ponto de ônibus, para falar, e aí, como é que era o cara, tal. Mas na semana passada, uma viatura levou 3 minutos para colher essas informações. Hoje, 3 horas. Amanhã, 12 horas. Está valendo. É o tempo necessário para a polícia colher as informações, desde que o crime seja comunicado imediatamente. É o tempo necessário. Esse nós matamos o tempo de início. Agora, e o tempo de duração? O pessoal fala assim, ó, fica fora 24 horas e se apresenta, que você está livre do flagrante. Não é bem assim. Porque, veja bem, você imagina que o cara seja do cangaço. Tá certo? Furto a banco. Ele, com essa mentalidade, a polícia já está procurando ele já passou as 24 horas, vai lá, apresenta para a delegada, que apresenta o delegado, o senhor está preso em flagrante. Ué, delegado, eu estou apresentando depois de 24 horas, é verdade. Só que existe uma perseguição aí, ó. E a perseguição acaba com o tempo de duração. A perseguição tem que ser ininterrupta. Marciano, e quando que interrompe, então? Quando desiste.
de procurar. No momento que desistiu de procurar, acabou o flagrante, pessoal. O duro é verdade você provar, você como advogado, como é que você vai provar que o cara desistiu de procurar? A menos que você junte um áudio do CIOSP, que a tenente, que o responsável, sei lá quem, liga para o CIOSP dando pronto. Ó, não consegui, estamos partindo para uma outra. Não tem... Pronto, acabou. Ali cessou a perseguição. Beleza? Aquele pronto para o CIOSP, por exemplo, dizendo que, ó, aqui não deu mais, tá? Acabou. Acabou a perseguição. Beleza? Ainda sobre perseguição, tá, pessoal? Senhores, Marciano, tudo bem. Como é que acontece quando a perseguição rompe fronteira municipal? Tá? Vamos terminar a perseguição rapidinho, tá? Senhores, como assim? Imagina, senhores, porque, pessoal, a polícia, ela trabalha por jurisdição. Geralmente a jurisdição é a comarca, mas pode ter várias jurisdições na mesma comarca. Cuiabá, por exemplo, pessoal, é lotado de jurisdição. Porque eu tenho delegacia da mulher, tem a sua jurisdição. DHPP tem a sua jurisdição. Tá bom. Imagina os senhores que a polícia ali de Cáceres, perseguindo um cara, o cara foi para Porto Esperidião, foi para Lacerda e agora está em Comodoro. E agora, hein? Para prender esse cara lá em Comodoro, será que a polícia que saiu no encalço dele de Cáceres, quando chegar em Comodoro, para essa prisão ser válida, tem que acionar a polícia de Comodoro? Não, tá, pessoal? A polícia que estiver em perseguição, ela mesma pode prender, não precisa acionar a polícia local, essa é regra. Agora, tem que apresentar o preso para a autoridade do local da prisão. Opa, iniciou a perseguição em Cáceres, prendeu em Comodoro, não é para trazer o preso para Cáceres e apresentar para o delegado de Cáceres, tem que apresentar para o delegado de Comodoro. Policial de Cáceres, ô delegado, o senhor que é o delegado de plantão é assim, de onde que vocês são? Somos lá de Cáceres. O que aconteceu? Não, estou com um preso aí, só quero que o senhor lavre o flagrante aqui. Ó. Como assim, pô? Leva esse cara para lá, delegado preguiçoso, leva esse cara para lá e tal. Falei, não, doutor, o CPP fala que tem que ser apresentado no local. O senhor vai lavrar, o senhor quer ser preso? Já fala isso para o delegado, irmãozinho. Dali você já vem direto para a corregedoria, entendeu? Se tiver no estágio probatório, você já dá uma vaga, porque os caras vão ter que mandar embora. Não, o delegado não vai fazer isso, porque ele sabe que ele tem que lavrar o flagrante. Beleza?